Sou de São Paulo, meu nome Frank Oliveira. Eu sou o autor dessa história que eu quero contar nos detalhes. Na verdade, a minha história começa com uma oração nordestina muito popular, que eu gostaria até de repeti-la e quem sabe até com a intenção de ensiná-la a alguém. Olha, realmente é uma oração que traz muita proteção para a pessoa. Com Deus eu entro, com Deus eu saio, em armadilhas eu não caio. É uma reza popular nordestina fácil, né? E repetindo, com Deus eu entro, com Deus eu saio, em armadilhas eu não caio. Vamos à história. Havia um beco onde os moradores do bairro da Esperança jogavam ali os entulhos e também se desfaziam de animais de estimação mortos. Então morria um cachorro, um gato, um passarinho, um papagaio, eles jogavam ali naquele beco. Estávamos na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. É de lá que eu estou falando. A população, em sua grande maioria, de uma classe humilde, pessoas que não tinham dinheiro para enterrar os seus mortos humanos, quanto mais os mortos bichos. Então, durante o dia, boa parte dessa gente evitava o beco que ganhou o nome de carniça, o beco da carniça, de tanto animal morto que era jogado ali a céu aberto. Não raro, a gente via muitos urubus por ali, era o beco da carniça. Por causa exatamente do mau cheiro, por causa do lixo e do esgoto. Outros, como eu, o usavam como atalho. Afinal, para chegar na casa dos meus avós, só tinham 2 caminhos, pelo beco da carniça ou dando a volta pelo seminário, que demorava mais ou menos aumentava o tempo uns 15 minutos. Aumentava o tempo da caminhada em 15 minutos. Então era muito melhor atalhar pelo beco da carniça. Eu sempre gostei de caminhos mais curtos. Por isso, eu nunca escutei muito o que a minha avó falava. A minha avó dizia assim: caminho curto é o atalho de defunto. Não esqueça, hein? Caminho curto é o atalho de defunto. Cuidado. Eu não tinha planos de morrer tão cedo. Eu tinha apenas 12 anos de idade e muitos outros planos pela frente. Seria famoso, publicaria, se Deus quiser, um livro um dia com as minhas memórias de iogurte e veria o gibi com o final do confronto entre o Homem-Aranha e o Mistério. Era o meu plano naquele momento. Também não tinha medo das histórias assombradas que me contavam sobre o beco da carniça. Diziam os velhos, em suas cadeiras de balanço coladas nas calçadas da rua Luiz Paulo Silva, que há muito tempo, uma velha que todos consideravam uma bruxa, ela desapareceu quando ela entrou no beco da carniça. Será? Seria mais uma história de gente sumida ou defunta, se não fosse pelas gargalhadas que toda noite ecoavam de lá, e todos diziam que aquelas gargalhadas vinham das almas penadas. No meio das gargalhadas se ouvia inclusive a gargalhada de uma mulher. Será que era a gargalhada da bruxa? Certa vez,
eu fiquei até escurecer na casa de um amigo. A gente estava trocando gibis e estava passando lá um filme meio que daqueles de medo, sabe? Ou de terror na televisão dele. Ele tinha videocassete, eu tinha o dinheiro. Na verdade, ele não sabia, mas eu tinha um amigo que trabalhava na locadora que me cedia os filmes de graça. E ele achava que eu tinha um dinheiro. E assim, em parceria, assistíamos juntos a todos os filmes de horror que minhas finanças, entre aspas, podiam pagar. Já havíamos visto todos os filmes lançados do Jason, do Freddy Krueger, A Volta dos Mortos-Vivos e também O Exorcista, a versão sem cortes. Era bagagem o suficiente para garantir que nada nesse mundo me assustava. Por essa razão, naquela noite, eu resolvi cortar o caminho pelo Beco da Carniça. Será que isso vai dar certo? Era um breu só. Eu não conseguia enxergar nada entre a rua onde começava o beco e o outro lado do beco, onde ficava o bairro que eu morava. Porém, de tanto pegar aquele atalho, eu sabia o caminho de cor e salteado. Eu conhecia cada curva, cada mato, onde começava o esgoto e onde terminava a montanha de lixo. Sabia até a parte onde a carniça começava a feder mais. Em suma, atravessar o Beco da Carniça durante a noite não deveria ser nada diferente do que atravessá-lo durante o dia. E durante o dia eu estava acostumado a fazê-lo. Comecei a travessia do Beco da Carniça e até para distrair, comecei a pensar nos gibis que eu poderia trocar por siriguelas. Comecei a pensar nas provas da semana que eu teria lá na escola. Comecei a pensar naquela menina linda que estudava na minha escola, a Eliana, que era o amor da minha vida. Ela só não sabia, mas ela era o amor da minha vida. Ou seja, qualquer pensamento que não me remetesse ao Beco da Carniça e à sua fama. Eu queria esquecer que todo mundo falava dali, eu só não queria andar 15 minutos a mais. Então, eu cortaria o caminho pelo Beco da Carniça. Mas a sua avó não dizia para você que caminho curto é caminho do defunto? É verdade, ela falava, mas disso eu queria me esquecer. Não que eu tivesse medo. Afinal, eu era especialista em filmes de terror e sabia que tudo não passava de ficção. Nos filmes, pelo menos, era assim. Então eu desci a trilha que começava junto ao muro do seminário e comecei a me desviar do riacho de esgoto, que reconheci pelo cheiro, cheiro ruim. Pulei o primeiro cachorro morto. O pessoal tem cada uma, fica jogando esses cachorros que morrem aqui. E continuei andando à esquerda do muro e à direita do entulho. Já podia até ver as luzes do outro lado. E confesso, até respirei aliviado quando isso aconteceu. Fiquei mais contente, porque eu poderia confrontar aqueles velhotes e contar depois para eles que não tinha bruxa nenhuma no Beco da Carniça. Tinha nada ali. Continuei a caminhar, mas de repente eu escutei: menino! Ô, menino! Não é possível. Alguém está me chamando. Menino! O que você faz aqui sozinho atravessando esse beco? Meu Deus! Falou aquela voz bem atrás de mim. Era um senhor com uma lanterna na mão. Também ele estava pegando o atalho. Eu respondi para ele: o que eu estou fazendo é o mesmo que o senhor está fazendo. Eu respondi olhando para ele. Eu era assim um moleque meio desaforado.
Eu não tinha ainda aprendido a respeitar os mais velhos, e foi assim que eu dei a resposta a ele. Aí o senhor, olhando para mim, falou: "Você não sabe que é perigoso passar por aqui, não? E se a bruxa te pegar, rapaz?" Fiquei meio pensativo e sem ter o que dizer para ele, mas eu encontrei uma resposta, porque eu era esperto aos 12 anos. Aliás, eu acho até que eu era mais esperto naquela época do que hoje. Eu respondi para ele: "Mas se ela pegar a mim, ela pode pegar o senhor também. O senhor também não teve medo?" Eu perguntei para ele. Olhei para trás e não havia mais sinal nem daquele senhor e nem da sua lanterna. A chance dele ter pulado o muro para o seminário eram mínimas. Não existia essa oportunidade, essa chance. E eu comecei então a pensar um monte de besteira. E aí sim, o medo me pegou. Me pegou porque eu tive a certeza que eu tinha conversado com alguém que não pertencia a esse mundo. E pensei comigo: e se aquele velho, aquele senhor fosse o marido da bruxa? Quem disse que o homem também não podia ser um bruxo, sei lá? E se as gargalhadas que o povo ouvia fossem dele e não da bruxa? Ou se ouvisse gargalhada dele e da bruxa? Sei lá, tanta coisa passava pela minha cabeça ao mesmo tempo. Sem pensar duas vezes, eu comecei a correr. Mas no que eu comecei a correr, tropecei em algo e dei de cara nos restos de um gato morto. E descobri, olhando os restos do gato, que o escuro era de certa forma claro. E à minha frente jazia centenas de restos de animais podres. Me levantei com um certo desespero e, para minha surpresa, o final do beco, que parecia perto, estava ficando cada vez mais distante. Respirando agora com dificuldade, eu continuei a correr e tornei a cair. O medo estava me tornando cego para minha memória sobre o beco da carniça. E eu já não conseguia distinguir os detalhes, já não sabia onde eu pisava, nem onde eu pisaria, e a angústia de cair em cima de algum outro bicho morto, ou de cruzar novamente com aquele velho, fez com que eu começasse a rezar uma oração de proteção que a minha avó tinha me ensinado também. Com Deus eu entro e com Deus eu saio, em armadilha eu não caio. Com Deus eu entro, com Deus eu saio, em armadilha eu não caio. Com Deus eu entro, com Deus eu saio, em armadilha eu não caio. Não adiantava. Eu continuava tropeçando em bicho morto e o medo aumentava ainda mais. E o pânico tomou conta de mim quando eu comecei a sentir que havia alguém se aproximando com uma lanterna. Eu pensei em voltar e correr para o outro lado, fazer o caminho de volta. Mas eu não consegui me mover de tanto medo que eu sentia. A pessoa se aproximava cada vez mais e então eu me joguei no chão, preparando-me para o pior. Menino, o que você faz sozinho atravessando esse beco?" disse a voz. Eu não me movi e a voz então continuou, mas desta vez me tranquilizando. "Menino, não tenha medo. Eu quero te ajudar." Olhei então para cima e não vi mais aquele homem, aquele senhor. Eu vi um rapaz com uma lanterna na mão. Contudo, eu não senti mais medo, pelo contrário. O sujeito me pareceu ser do bem. Me pareceu ser de carne e osso. Senti, pelo menos isso, proteção e alívio. Eu então olhei para aquele rapaz e falei: "Por favor, mas eu já pedi com lágrimas nos olhos. Por favor, me tira daqui. Por favor, você me tira daqui. Eu tô com medo." "Venha", me falou o rapaz. Me falou o rapaz com uma voz terna. "Venha. Seja lá o que for,
já passou, tá bom? Ele me tranquilizando. O rapaz, ele me conduziu pelo beco da carniça até do outro lado. Lá chegando, ele se despediu, mas em tempo ainda de me avisar. Olha, cuidado, tá? Ele me falou com uma voz clara e serena. Não atravesse mais o beco aqui à noite. O problema não são os casos que o povo fala. É que você pode pisar em algum buraco e se ferir, se machucar. Obrigado, viu, moço? Obrigado por me salvar. Obrigado por me salvar, tá? Eu disse, mas percebendo que ele voltava para o beco. Ele não estava indo pro lado do claro, ele estava voltando pro beco, eu o avisei. Mas, por favor, você também não entre nesse beco, porque eu vi nele um fantasma. Eu vi um fantasma nele. O rapaz parou, olhou para mim e disse: não se preocupe. Eu conheço muito bem o beco e, além disso, eu tenho comigo uma lanterna. Aqui. Ele respondeu sorrindo e entrou no beco. Eu respirei fundo uma vez mais e fui para casa. Eu precisava tomar um banho e me livrar daquele cheiro de carniça. Quando eu cheguei na minha casa, o meu avô e outras pessoas conversavam na calçada, como faziam todas as noites. E mais uma vez, alguém contava sobre o beco das carniças e as gargalhadas da bruxa. Eu então corrigi a pessoa. Olha, não há bruxa não, no beco da carniça não tem bruxa. Eu corrigi a pessoa. Eu acabei de vir de lá, do beco. Mas há na verdade um fantasma. Isso tem, é um velho. Esse velho tem uma lanterna na mão. E eu juro que eu nunca mais passo por lá. Esse velho apareceu para mim. Alguém que estava no meio deles gritou: é o marido da bruxa, disse Dona Nininha. Dona Nininha, nossa vizinha. E ela falou com convicção, com certeza. Aí ela continuou a explicação dela. É o marido da bruxa, eles eram como carne e unha. Quando a bruxa desapareceu, ele passava o dia inteiro procurando por ela. E todas as noites também, sempre com uma lanterna na mão. Vasculhou todos esses becos e matos. Ficou doido, o homem ficou doido. O coitado e a molecada não tinha pena dele. Ele virou motivo de chacota, de piada dos meninos da rua e desses velhotes faladores. Aquele senhor, o marido da bruxa, ele morreu de solidão e desgosto. A única coisa que ele tinha era uma lanterna que ficava sempre à mão. Foi quando alguém falou: para com isso, Nininha, até você o chamava de bruxinho. A pessoa que falou provocou o riso nos demais e todos acabaram rindo. Eu não entendi a piada. Eu comecei a ficar irritado com toda aquela conversa. Mas antes que deixassem os velhos para trás, eu ouvi a Dona Nininha falando. A gente ri para não chorar, né? E pensar que logo depois, o único filho do casal, tanto da bruxa quanto do velho, desapareceu também. Isso faz a gente parar para pensar. Sei lá, alguma coisa muito grave se abateu sobre essa família. Mistérios, Dona Nininha, disse o meu avô. São mistérios, Dona Nininha. Eu tinha certeza que de fato eram mistérios, e mistério muito grande. Essa visão que eu tive aos 12 anos de idade. Mas e o rapaz que me apareceu? Eu depois conversei com a Dona Nininha e ela disse: sabe o que foi? Meu filho, você viu um anjo. Um anjo? Mas ele não tinha asas não, Dona Nininha. Eu sei, nem todos os anjos são alados. Eu quero dizer para você o seguinte, presta atenção, Frank.
Frank, nem todos os anjos têm asas. Às vezes até para não assustar a pessoa, os anjos, eles aparecem sem asas. Mas foi um anjo que te defendeu. Você não viu que ele voltou para o beco? Ele realmente não seguiu depois para o caminho que eu estava, ele voltou para o beco. E o que ele falou para você? Ele falou que ele não tinha medo porque ele tinha uma lanterna. O que ele quis dizer para você foi o seguinte, Frank, que ele não tinha medo porque ele tinha a luz divina, a luz de Deus. E quem tem essa dor não precisa temer. Puxa, dona Nininha, a senhora tem razão. E olha, a senhora sabe o que foi que na verdade me ajudou? O que, Frank? O que foi que te ajudou? Foi a oração que a minha avó me ensinou. E como era a oração? Com Deus eu entro, com Deus eu saio. Em armadilhas eu não caio. Ah, Frank, é verdade, essa oração é muito poderosa. Simples, facinha, né, de ser dita, mas extremamente poderosa. Onde você estiver, que houver algum risco para você, faça essa oração. Com Deus eu entro, com Deus eu saio. Em armadilhas eu não caio. É uma reza muito popular no Nordeste, aqui na nossa terra, mas muito verdadeira também. Dona Nininha, a senhora tem toda a razão. Com Deus eu entro, com Deus eu saio. Em armadilhas eu não caio. Eu descobri, sabe, meu amigo, a partir desse dia, que na verdade eu tenho esse dom. É uma mediunidade. Encontrei esse velho, que não tive uma grande explicação para ele, a não ser que ele fosse o marido da bruxa. Não sei, mas o vi e assim o vi desaparecer. Depois eu vi o rapaz, que a dona Nininha tem certeza absoluta que era um anjo. E a partir de então, eu passei a ter outras visões. Acabei tendo outras visões, tanto de espíritos de pouca luz e sem lanterna, como espíritos de muita luz e com lanterna. Mas esta oração jamais deixei de fazê-la. Com Deus eu entro, com Deus eu saio. Em armadilhas eu não caio. Assinado Frank Oliveira.